Olá, tudo bem com você? Boa tarde para quem já almoçou, bom dia. Ubuntu, humanos. Hoje é mais um dia de saúde mental. Vou ter o privilégio de conversar com a doutora Ana, Bispa Ana, querida amiga Ana, mãe Ana, esposa Ana, uma mulher de muitas qualidades. E hoje a gente vai falar de algo muito legal. Vou falar de radicais livres. Mas sabe onde estão esses radicais livres? Da alma. Eu acho que vai ser ótimo esse bate-papo. E eu trabalhei com radicais livres no meu mestrado, doutorado, lembrando do meu amigo Cícero, meu colega de doutorado que trabalhou especificamente com esse tema. Era um tema encantador na biologia. E quando a doutora Ana disse que poderia falar desse tema, e eu descobri que ela escreveu um livro sobre esse tema, eu falei, opa, tacada. Então, legal que tá aqui a Aline, a Janaína, a Fadabelo Pinheiro, pastor André Silva, Célia, Márcia, Ubuntu, Célia, Lene, Flávia, Midian. Muito bom ter vocês, tá bom? Muito bom ter vocês. Bispa Ana. E eu vou começar falando disso com ela, porque é algo que ela preza, a pontualidade. Eu falei que eu ia chegar aqui 5, 10 minutos atrasado. Eu falei assim, não vou antes, porque a bispa, ela chega antes de todo mundo. É verdade. Você já me conhece, né, Já, Renata? e admiro. Que Doutora bom te Ana, ver, eu vou te querido. chamar de doutora Ana, bispa Tá Ana. bom, o que você quiser. Vou Ana, fazer fica à vontade. uma mistura. É uma honra te ter aqui. Eu acho que isso faz parte da sua natureza, não saber o tamanho que a senhora tem. Então, eu acho que... Eu espero que a senhora nunca descubra. É verdade, eu não quero descobrir, não. Porque é enorme o poder da sua fala, da temperança e da precisão da sua fala. Eu acho que talvez isso venha da sua grande escuta. E te agradecer publicamente por ter me escutado tanto como terapeuta, me aconselhado tanto como pastora e bispa. Mas as pessoas não te conhecem como eu. Eu É. queria que a senhora se apresentasse nesse momento aqui para o meu público, antes da gente falar desse tema muito inteligente chamado Radicais Livres da Alma. Olá, pessoal. Como o Renato falou, hoje eu tenho vários papéis, né? Primeiro, eu sou a Ana, casada, tenho 3 filhas, 2 netos, vivendo um ciclo vital já assim maravilhoso, né? De ter netos, e sou terapeuta familiar sistêmica por convicção, xiita, né? Eu aprendi algo com um professor meu, ele falou, todo profissional tem que ter uma ideologia. É isso Você aí. tem que se apaixonar, né? Então, eu sou apaixonada pela terapia familiar sistêmica e tem a ver com a minha história, né, Renato? Eu cresci numa família muito disfuncional, com muitas dores. Eu perdi 2 irmãos, perdi meu pai em função do álcool, do alcoolismo. Então, eu sempre fiquei me perguntando se era possível ter uma família minimamente funcional. Então, nesses 20 anos de carreira, né, estudando, eu tenho procurado encontrar respostas, né? E, além disso, tem também o meu papel ministerial, que eu amo muito, de vida espiritual, né? De amar a Deus, de servir pessoas. Então, resumidamente, é isso. É uma bela mistura. E por que a psicologia? A senhora teve mãe psicóloga, pai psicólogo? Não, Como é que não. surgiu essa Inclusive, paixão?
deixa eu te falar, o primeiro desejo da minha mãe foi que eu fosse professora da universidade. Aí eu realizei esse desejo, eu fui por 13 anos professora da Universidade Federal de Goiás, na área de comunicação social, sou jornalista também. Uau! E aí, quando eu comecei o meu processo terapêutico, né, sistêmico, eu descobri que o sonho não era meu, era dela. Uau! Essa eu não sabia! Pois é, aí o que eu fiz? Aí eu escrevi um livro chamado Perder para Ganhar, foi o primeiro livro que eu escrevi, já tem uns 20 anos o livro. Eu dediquei à minha mãe e disse, mãe, cumpri a sua missão até aqui, seu sonho. Né, eu fiz um ritual mesmo, sentei com ela, falei, olha, quero te agradecer muito, vai dizer que até aqui eu fui professora, agora eu vou ser psicóloga. Então, foi assim, foi essa virada, porque assim, eu acho que a ser psicólogo, fazer o que eu faço hoje, sempre esteve dentro de mim, né? Uma facilidade muito grande de estar com pessoas, de ouvir pessoas. Parece que eu tinha escrito na testa, assim, pode falar que eu escuto. Então foi assim. O que as lojas trazem, posso ajudar, a tua já vem já tatuado, tá no sangue, né? E aí eu acho que como isso foi uma coisa, tem muito a ver também com a história familiar, eu resolvi transformar isso em algo bom, né? Transformar essa capacidade de escutar, de ajudar pessoas em algo que realmente tivesse uma consistência, né? Que não fosse apenas algo assim espontâneo, né? Então hoje a minha profissão, tanto como bispa, como profissional, é escutar e procurar junto com as pessoas uma resposta para uma vida mais funcional. Que bom, eu acho que o cumprir da palavra, ser sal na terra e luz do mundo é um desejo que a senhora tem conseguido. E quando a senhora disse que desistiu do jornalismo, eu lembro das nossas terapias. Não vou contar ela aqui, não, mas... Como é difícil desistir. Aí a diferença do insistir e da teimosia. Por que você não foi teimosa e continuou jornalista ali? Qual foi o gatilho? Foi entender que eu tinha autonomia. Porque essa é a questão familiar, né? Minha mãe, ela queria ter estudado e ter feito o que eu fiz. Então eu fiz para ela. Muitos filhos fazem isso, né? Aí quando eu comecei um processo mais profundo de entender que eu podia também achar um destino um pouquinho diferente. Eu trago na minha vida as marcas da minha mãe. Ela faleceu no final do ano passado com 97 anos, muito bem vividos, muito honrada, né? Então, assim, mas foi importante porque ser o que eu sou hoje era fruto dessa autonomia, que eu acho que é extremamente importante. Então, assim, a gente guarda o legado familiar, mas a gente precisa ir um pouquinho além, né, Renato? Você sabe disso. E é lindo você falar desse carinho com essa senhora que faleceu agora, porque quem ouviu que você rompeu com o sonho dela, podia ter achado que você rompeu com ela. Não, pelo contrário. O pertencimento, que você me ensinou tanto, como é importante autonomia e pertencimento. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque o sonho, na verdade, o sonho da minha mãe é que eu fosse bem-sucedida. Então, os pais fazem isso sem saber, entendeu, Renato? Né? Os pais, muitas vezes, querem que os filhos vivam aquilo que eles não puderam viver. E Jung fala uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim, o problema de muitos filhos são os sonhos não vividos dos pais. Uau! Uau. Então, assim, eu acho que nós temos que buscar conscientemente viver o mais próximo possível de quem nós somos e do nosso chamado. Porque aí nossos filhos não precisam fazer isso por nós. Então, eu, de fato, estava muito claro isso, que eu estava realizando um sonho da minha mãe. Por isso que foi feito o ritual, a honra, o livro é dedicado a ela, né? Eu honrei, fiz isso publicamente para dizer, mãe, olha aqui, eu fui professora, me tornei escritora,
e agora eu vou seguir meu caminho. Que lindo. Eu tenho a realidade que você conhece de tratar de dores físicas. Sou Isso. fisioterapeuta no Rio de Janeiro e há diversas dores físicas que são menos aceitas porque elas foram causadas e as pessoas às vezes cai a ficha dela depois da dor, não em função do que ela gostava. E eu tenho essa loucura, que bom que eu estou com você agora, de tentar entender um pouco isso. Eu tenho um paciente, por exemplo, que são duas realidades. Os dois são meus pacientes hoje. Um tem uma lesão muito mais grave, mas ele se machucou caindo do rapel. Puf! Realizando um sonho, né? Parou a coluna, tá? Uau, uau. Parou. E o outro parou um braço, ok? É ruim, tomando um tiro. O do rapel quase conta a história com glamour, paraplégico. E o do tiro falta mais do que vai na clínica. Revolta de ódio, era policial, tudo isso. E eu fico tentando entender. Um é mais grave biologicamente, mas está ressignificando isso mais fácil. Eles se lesionaram na mesma época. E o outro está com esse drama de não querer nem se tratar. Pode ter a ver com um tá fazendo o que queria, outro tá fazendo o que foi imposto, talvez? Absolutamente, Renato, não tenho dúvida. Porque, assim, inclusive, tem um livro muito interessante que é chamado Câncer como Ponto de Mutação. Um médico escreveu que a maioria dos pacientes dele que desenvolviam câncer ou outra doença grave eram pessoas que tinham aberto mão dos seus sonhos. Uau! Simples e direto, assim. Ele falou, eu pesquisei, você sabe como é que é lá fora, né? O pessoal trabalha com pesquisa mesmo. Ele falou, cheguei à conclusão que a maioria das pessoas que tem alguma doença física ou alguma questão séria física são pessoas que se abandonaram, que não foram atrás do seu sonho. Esse exemplo seu aí é clássico. Né? Mesmo tendo essa paralisação, ele estava fazendo algo que ele desejava. Isso é muito forte, Renato, essa coisa assim, a gente entender essa dinâmica, né? Nós queremos estar juntos, queremos pertencer, mas nós queremos ser indivíduos. E isso é muito problema em muitos casamentos também. Nós ainda temos a ideia de que pertencer a uma família, estar casado, é abrir mão da sua identidade. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que quanto mais você está centrado naquilo que você é, honrando o seu chamado, né? Honrando aquilo que Deus te criou para ser, falando assim abertamente, você vai ter muito mais chance em qualquer área da vida de ser bem-sucedido. Perfeito. E quando esse sucesso, ele ainda assim não te traz satisfação? Você deve ter essa realidade, né? Pessoas, às vezes, com bom dinheiro, ou talvez com uma boa família, ou com um bom ministério, e ainda assim insatisfeito. Eu tenho uma vivência, eu passei um tempo na França estudando, e o povo insatisfeito. Você sabe que o índice de suicídio lá é altíssimo, né, Renato? É altíssimo. O cara numa super casa, chegava em casa, se embriagava. Eu falei, meu Deus, como pode? E o que acontece com a gente? Isso pode ser um desses radicais livres, a insatisfação? Claro, claro. Porque, assim, tem uma coisa que a nossa sociedade ocidental construiu, uma ilusão. A ilusão de que a vida é lá fora. Nós estávamos viciados, Renato. Sabe o que eu falei hoje de manhã na nossa devocional? Deus está fazendo terapia no mundo. Mandou parar. Se você não tinha tempo para fazer terapia, meu irmão. Agora você vai ter que olhar para você. Né? Então, assim, Renato, eu acho que nós somos seres espirituais.
Nós somos seres criados para o interno, para a vida emocional, sabe, para o relacional. Nós construímos uma sociedade louca. Quanto tempo você perde no trânsito, gente? Quanto tempo você perde correndo atrás de um sucesso financeiro e profissional que quando ele chega, você fica com a batata quente na mão? Uhum. Eu vou fixar aqui o comentário da Patrícia, que é a sua palavra. Essa foi foda. Essa aí. Deus está fazendo terapia no mundo. Essa é linda. Eu estou lendo, você deve também estar fazendo isso, eu estou lendo muitos artigos lá de fora, né? As pessoas estão falando isso. Uhum. Né? Olha que coisa, eu li um artigo de uma terapeuta sistêmica que ela falou assim, pandemia é a oportunidade de você se despir do falso eu. Uau! Ué, porque que coisa fantástica, não é isso? Porque assim, a gente está o tempo todo, Renato, nessa cultura, nessa sociedade, nós estamos o tempo todo atuando, né? Mostrando uma face, mostrando uma performance que nem sempre corresponde a esse desejo interno de vida. Olha, eu vou te falar, eu sinto muito por tudo que está acontecendo, pelas pessoas que estão morrendo, né? Mas se a gente for olhar o lado positivo disso, é uma grande oportunidade, Renato. Uhum. Meu Deus, talvez a única em não sei quantos anos. Uma pessoa me falou essa semana, eu nunca passei tanto tempo com meus filhos. Ela está chocada, ela me falou assim, eu estou chocada porque eu percebi, meus filhos tinham uma agenda tão intensa que eles saíam de manhã e voltavam no fim do dia. Já cansados, querendo tomar banho e dormir. Ela está chocada com a oportunidade que ela está tendo de resgatar o relacionamento dela com os filhos. Uhum. Então, assim, Renato, eu acho que nós temos que ler o que está acontecendo. Como eu falei, nós não fomos feitos para esse mundo aqui, desse jeito que ele estava. Não, você sabe disso. Né? Eu acho que as consequências estão sendo muito graves. Uhum. E a grande dificuldade nossa nessa iluminação interna é que, ainda que tenha essa oportunidade, o ser humano ainda é capaz de fugir da verdade. Isso. Porque ainda que a gente saiba que o impacto vai ser grande, ainda tem gente roubando medicamento nesse momento, fazendo dinheiro com a doença. Pois é, acabando. O pior do ser humano também está sendo revelado. Sim, claro. A crise serve para esses dois? Sim, claro. E a Bíblia fala isso, né? Eu tinha muita angústia por ser otimista natural, e eu falava assim, o mundo vai ser melhor, queira ou não queira, eu vou salvar todas as vidas, eu vou falar do evangelho, não vai ter um que vai sobrar, meus pacientes, vou recuperar todos, eles vão... Aí um dia eu falei com o bispo JB Carvalho, encontrei com ele em Brasília, falei, bispo, contei tudo isso que eu acreditava, que o mundo estava uma outra crise, que era a política na época. Essa crise vai passar, né? Ele falou assim, vai passar não, filho. Vai piorar. O limpo vai ficar mais limpo e o sujo vai ficar mais sujo. Então a gente também tem que ter Claro. essa certeza que a gente não vai mudar tudo, né? Mas se mudar a gente, já está valendo. Isso, exato. Eu acho que assim, por isso que eu falei que é uma questão de oportunidade. O que eu vou fazer com isso? Né? O que nós vamos fazer com isso? Nós não podemos sair as mesmas pessoas desses 60 dias já de pandemia, de quarentena. Alguma ficha tem que ter caído, né, Renato? Então, assim, eu acho que o ser humano precisa de um choque. Eu sinto muito, né? Você sabe que eu defendo com toda a veemência a saúde mental, a saúde emocional. Eu sinto muito que as pessoas não invistam na sua saúde emocional e mental. Nós ainda não fazemos isso. Eu falo assim, gente, nós trabalhamos para comprar o carro do ano, um apartamento, fazer viagens maravilhosas, e nós achamos fazer terapia caro. Não é verdade? A gente paga gasolina aditivada para o carro. Pois O terapeuta pode ser quando vai, né? Quando vai. Então, assim, eu acho que a gente tem que
que aproveitar essas oportunidades. Eu tô assim, eu tô muito feliz também por pessoas como você, outros amigos meus que estão falando. Nós não podemos perder a oportunidade. Todo dia, toda hora. Vamos embora, vamos falar. Um pouquinho a gente vai atingir. Uhum, uhum. Né, Renata? A história do um só, uma vez eu ouvi isso, e que eu tenho a hipérbole da minha vida, né? Então, às vezes, eu deixei de fazer muita coisa porque eu quero a perfeição. Então, se não é perfeição, não vamos Não, fazer. Como é que é. eu vou fazer uma live se eu não tenho ainda o equipamento? Como... E um dia caiu a ficha, né? Se eu atingir um só, Uhum. já valeu, vamos em frente, né? Claro, claro, exatamente. Então, acho que é um momento. Eu estou incentivando todo mundo. Eu falei, você não, talvez sua live não vai encher, mas se você falar com 10, 20, 30 É isso. pessoas, alguma coisa vai ficar. Uhum. Isso é uma semeadura. Eu estou acreditando nisso. Tanto que o pessoal estava rindo de mim. Toda hora a senhora está numa live. Todo mundo que me chama que eu posso, eu estou entrando. É muito bom essa autonomia, né? Você responde, tô mesmo. Tô mesmo, sabe por quê? Porque eu não posso perder uma oportunidade É isso. de falar algo que possa mudar a vida de uma pessoa, né? De trazer um insight para alguém. Então, assim, vamos embora, vamos jogar a semente. E a outra realidade que eu vivo na clínica, então, para vocês entenderem, eu trabalho numa clínica grande, tem muitos pacientes, e algumas vezes eu trabalho com pacientes um ao lado do outro, vários fisioterapeutas atendendo, Uhum. e isso é muito bom no início, porque eu geralmente começo em casa, no home care, e levo esse cara para a minha clínica. Sim. E eu tenho 2 momentos na clínica, que é ele sai em casa, às vezes o paciente não é colaborativo, porque ele está no reino dele, então ele não quer trabalhar, a filha fica protegendo, o genro está ali, então ela fica mimada. E quando vai para a clínica e vê gente com lesões muito piores do que a dela, e ela percebe que a dela não é tão grande assim, ela vai lá e se esforça, pega esse Uhum. recado. E o outro recado é o outro que vai e vê que o outro está melhorando mais rápido que o dele. Óbvio, porque a lesão é outro indivíduo, é outra pessoa, e ele desanima. O que eu quero dizer com isso? Comparar-se nesse momento. Quão tóxico tem sido essas redes sociais quando é mal utilizada para essa comparação? Pois é, Também está isso. fazendo toxicidade para a alma? Muita, mãe, muita. Assim, essa é a questão, Renato, que eu volto a falar, nós construímos uma sociedade viciada. Nós somos viciados hoje em quê? Em aprovação, em elogios, né? em likes. Então, assim, é algo muito sério. Né? E outra coisa pior é que o vício, você sabe disso, o vício nunca se satisfaz. Nunca. Né? Nunca chega. O buraco é para sempre, né? É. Pra sempre. Então, E se ele não é assim, preenchido por dentro, né? exatamente, por isso que eu estou Uhum. falando, eu acho que é um momento muito especial das pessoas pararem, né, pensarem e refletirem sobre a vida como um todo. Uhum. Até falou para mim esses dias assim, e se acontecer alguma coisa, e se morrer, querido? Se morrer, vai morrer, porque faz parte do ciclo da vida. Perfeito. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Ah, é? Que a gente está no meio da pandemia e as pessoas buscam essa tal da segurança nessa vida imponderável, que ela nunca teve de verdade, E né? não vai Mas ter? agora está pior e não toma decisão hoje porque não consegue se ver daqui a 5 anos bem, Uhum. como se esses 5 anos existisse por nada, né? Ele é o fruto desse hoje, desse momento, né? Eu quero, Exatamente. eu quero falar agora dessas. De novo, eu estou com vários fisioterapeutas aqui. Obrigado pela sua audiência, estar me conhecendo hoje também. Então, sejam bem-vindos. E eu quero mostrar para os meus fisioterapeutas o quanto essa mudança física, essa insegurança física, tem um grau de história de vida. E essa história
Viu? Eu acho que sim. Oi, Bispa, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vamos ver se a Bispa me ouve. Então eu vou... Congelou. Vou tirar a senhora e vou trazer de novo, tá bom? Isso. Vamos ver se volta. Ok. Sai e retorna. Pronto. Bispa Ana saiu e eu vou chamar ela de novo. Estamos falando hoje de radicais livres da alma. Que papo bom. Vocês estão me ouvindo? Tá? A Bispa Ana vai entrar de novo. Aí eu vou chamar ela, tá? Fiquem tranquilos. Já está aqui. Essa live vai ficar salva assim, tá? Estão me perguntando? Vai ficar salva nesse IGTV e no meu site www.tratoubuntu.com.br. Olá. Tratoubuntu.com.br. Só dizendo quando essa live vai ficar salva. A minha pergunta era, para os meus amigos da fisioterapia, da classe médica em geral, entenderem que talvez essa ruptura, que é de uma hora para outra, talvez não tenha começado no instante da ruptura. O carro não bateu e a lesão não começou ali. A lesão talvez seja um manifesto desse processo que estava vindo. Você é corajoso, hein, de fazer essa pergunta. Hein? Você tem certeza? Você e eu, né? A gente é corajoso, né, Renato? Ué. E como a gente consegue ver, é igual essa luz que está na nossa frente aqui, que projeta mais detalhes, né? Isso. Do que só aquele momento da anamnese. O que você diria para os meus colegas que essa lesão não é só aquilo? Como mostrar ou como entender que pai, vô, história familiar influencia até no trauma físico? Olha, assim, eu falo isso com muita dor no coração, mas assim, as escolhas que nós vamos fazendo, Renato, inconsciente, né? Que esse é o perigo, de paralisar, né? De não seguir com o fluxo da vida. A vida é um fluxo que te leva para frente. Então, assim, o que está acontecendo no interior dessa pessoa que ela precisa parar? Uau! O que está acontecendo que aconteceu no sistema dessa pessoa que ela não pode avançar? E nós temos que fazer essas perguntas, até porque eu acho que o seu trabalho, né, fantástico, o trabalho de todos os fisioterapeutas, precisa entrar um pouquinho também. E depois disso aqui, vamos supor, a pessoa se recupera, e aí? Uhum. Tem que voltar para o fluxo da vida, porque assim, o que me impressiona, Renata, é que parece não, Deus nos criou para avançar, para nos mover. Tanto que a Organização Mundial de Saúde uma vez disse que a doença é paralisação. Né? Que alguma coisa não está funcionando bem no nosso corpo, alguma coisa não está funcionando bem no nosso psiquismo. Renato, nós temos que alertar as pessoas sobre a importância do mundo emocional, do mundo psíquico. Ele é muito poderoso. O inconsciente é muito poderoso. Uhum. E ele só se revela para quem quer. Uma pessoa me perguntou assim, eu estou há muito tempo nesse processo de crescimento e só agora eu descobri isso. Por que eu não descobri um ano atrás? Eu falei que você não podia. Uau! Você não pode, não adianta, entendeu? Não adianta você tentar trazer tudo à tona de uma vez. Assim, é de uma inteligência surreal, né? O inconsciente, ele é atemporal, mas ele vai se revelar a você através de sonhos. E outra coisa, Renato, ele tenta nos avisar das coisas. O inconsciente tenta te avisar por sonhos. Ele tenta te avisar que alguma coisa não está fluindo, que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa mudar hábitos, né? Você precisa curar. Sabe uma coisa que me impressiona, Renato?
escutar histórias de mulheres, duas histórias recentes de mulheres que foram deixadas pelos seus maridos. Uma ficou com câncer e a outra tem uma depressão horrorosa. Parou no trauma, entendeu? Caramba. Parou no trauma. E a gente tem que começar a falar para as pessoas que a questão não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, assim, essa voz, nós temos que estar falando para as pessoas que existe um mundo emocional que você tem que olhar para ele. Olha que coisa, Renato, o último lugar que o inconsciente se manifesta é no corpo. Ótimo. Há uma cadeia, dava para parar antes, né? Dava para parar antes, por exemplo, um sinal que você está meio angustiado, sabe? Sabe o que? Outra coisa, Renato, vou falar isso com muito respeito, né? As pessoas hoje são viciadas, sente dor, toma um remédio. Nada contra, né? Viciado em analgesia. Analgesia. Você está triste, você não fica. Eu não quero nem ficar triste. Gente, tem hora que você precisa ficar triste. Você precisa processar a dor. Renato, nós vamos ter... Olha, eu li um artigo de uma professora de Oxford, ela diz o seguinte, nós vamos ter um aumento de doença mental de 30%, no mínimo, pós-pandemia. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo a oportunidade de fazer o luto como ele deve ser feito. Né? As pessoas estão assustadas, estão se fechando. Então, assim, nós podemos nos preparar, né, para lidar com uma demanda muito grave, porque assim, Deus nos criou assim, Renato, nós somos um ser espiritual, um ser emocional e um ser físico. Você falou agora em se fechar, a minha empresa está fazendo testagem do Covid, né? E algumas vezes eu vou com a técnica, vou à empresa, e eu fui ontem numa empresa grande e testei vários funcionários. Aí os funcionários fazia uma fila, cada um com medo de furar o dedinho, essas coisas. Aí, cada um que testava livre do Covid, que não tinha, fazia uma festa e eles sozinhos fizeram o grupo dos livres e o grupo dos que ainda estavam para ser... Graças a Deus, ninguém estava com Covid. Deu positivo. Mas eu via a ansiedade se formando nas pessoas que ainda iam ser testadas, se iam ou não fazer parte do grupo daqueles ali, né? E a gente, a senhora falou de se fechar em grupos, né? Como essa quarentena também está trazendo a gente para dentro de nós, mas pode ser um alerta para a gente ficar mais sociopata, mais doente, de não conseguir aceitar o outro, suspeitar mais do outro. A gente sabe que isso traz custo para a saúde, para a economia, porque se eu não confio no meu colega que eu faço um trato, eu tenho que cobrar o triplo, porque vai que ele me trata mal, me trai nos negócios. Fala desse risco da gente daqui no futuro ter dificuldade de se relacionar. Exatamente, porque assim, normalmente nós nos relacionamos a partir de uma atuação. Eu sou um ator, né? Isso é muito forte, mas é verdade. Então, eu ensino o seguinte, você tem que ter vários crachás. Não sei se eu cheguei a te falar isso na clínica. Você tem que saber a hora de sair do seu papel de profissional e virar marido. Você tem que saber sair do papel de marido e virar pai. Essa flexibilidade psíquica, né, que me dá a capacidade de me mover em diversos ambientes sem atuar. Mas hoje nós somos atores. E a mídia social ainda fortalece isso. Eu tenho que estar sempre bonita, arrumada, bem-humorada, maquiada, né? Então, assim, nós estamos atuando. Se eu estou atuando, Renata, eu não vou te conhecer. Você vai conhecer aquilo que eu quero te mostrar. Aí agora, dentro de casa, tem duas alternativas. Ou eu continuo atuando e fico sozinho, ou eu me abro. Então, acho que nós estamos correndo... Olha, assim, eu tenho ficado angustiada, às vezes, de pensar, tá ok, quando nós vamos voltar. Mas nós vamos voltar para onde? Que mundo é esse que nós vamos voltar? É tudo novo. É o novo normal. Exatamente. Nós vamos ter que aprender outra coisa, né?
quem já era solidário continuou sendo. Mas quem não era, está tendo que aprender a ser. Porque nós não vamos sobreviver. Uhum. Nós não vamos sobreviver sem ajuda. Até lá fora a gente vê essas brigas dos países, dos grandes, né? Mas um vai precisar do outro. A autossuficiência. Olha que coisa Acabou. incrível, Renato. Eu estava lendo isso, não sei, você vai entender melhor do que eu, que para eles conhecerem o vírus, eles precisaram pegar amostra de vários países, porque o vírus se transforma. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, olha a dependência. Até isso. Eu li hoje de manhã, o The Economist, que é um dos jornais mais inteligentes que existe, contando sobre por que os Estados Unidos virou o pico. E eles estavam até defendendo o Trump um pouco, porque o Trump tem uma culpa grande, porque ele ignorou o vírus, disse que era algo uma menor. Gripe, né? Aquela coisa de salvar a economia. Mas, ainda assim, os Estados Unidos, ao invés de serem humildes e recorrerem aos países que já passaram, tentaram fazer seus próprios testes. E os testes dos Estados Unidos não funcionaram porque eles começaram do zero. E tá vendo? É isso. Pego, que já deu certo. Olha, China, você já passou por isso. Coreia, me dá aqui. Itália, me diz como... Não, eles tentaram ser autossuficientes. Fantástico isso. E você sabe o quanto o americano se acha autossuficiente. Isso gerou tanta morte porque eles testavam e dava errado, dava negativo. E a pessoa tinha o vírus. Isso demorou 2 meses para o FDA tirar esses testes e falar assim, não, tá errado. Vamos importar. Nossa, caramba. Aí começou a história de tudo que passava nos Estados Unidos, de teste para o Brasil, eles prendiam e agora vão testar nosso povo. Mas olha o que é a arrogância da autossuficiência. Exatamente. Isso é outra coisa que eu acho que essa pandemia está mostrando para o mundo. Por isso que eu falei, Renato, assim, é um momento terapêutico para o mundo. Né? Em escala global, porque assim, eu não consigo sobreviver sozinho. Uhum. Então, por isso que eu falei que é um momento muito, muito... Quem aproveitar vai crescer em todos os aspectos. Inclusive, assim, eu tenho falado com alguns clientes, você tem que reorganizar seu negócio, tem que mudar mesmo. Uhum. E eu acho que às vezes a gente... Reinventei, ou se reinventa ou se reinventa. Você não tem alternativa. E outra coisa que eu li é o seguinte, o que ia demorar 10 anos para ser implantado no mundo, que é essa grande vivência internet, troca e Zoom, aconteceu agora. Era para acontecer daqui 10 anos, você acredita isso? Acelerou, claro. A telemedicina era proibida. Era eu proibida. faço telefisioterapia, vou fazer daqui a pouco. Acabo a live, tenho pacientes para atender. Olha isso, inimaginável. Mas fisioterapia sem a mão, olha eu isso. tenho tido feedbacks maravilhosos. Nossa. E meus professores mais velhos, conversando muito com eles, e eles falam, Renato, para mim tá mais difícil acreditar nisso. Aí eu tenho um que é brilhante, que eu falei para ele, e aí, professor, como é que tá a telefisioterapia? Eu não consigo nem cobrar, porque tá vendo? Para ele era tão importante estar presente que ele não consegue acreditar que ele consegue melhorar a dor de alguém pela distância, pela tela, e conseguimos, são ferramentas maravilhosas. Aqui a Patrícia está dizendo que está fazendo Pilates online. Aí, e está todo mundo se reinventando. Então, assim, por isso que eu falei, uma oportunidade incrível, né? De você fazer o novo, fazer diferente, né? Por exemplo, eu tinha uma questão na clínica que me angustiava. Eu tinha muitos pedidos das pessoas pedindo para a gente fazer o curso lá, a especialização, família e movimentos. E eu não tenho tempo hábil, eu não posso, a Silvana não pode. Sabe o que nós fizemos? Nós abrimos uma turma de especialização 100% online no sábado. Nós estamos com gente do Brasil inteiro. O curso virou mundial. Exatamente, olha aí. Se o cara quiser fazer na Grécia... Quanto tempo eu ia demorar para ter coragem de oferecer um curso online pela clínica? Eu tive que
ter coragem. E Deus está dando certo, o pessoal amou. Nós estamos conseguindo passar conteúdo, estamos fazendo atendimento. Igual você, olha que coisa, né? E sábado agora, eu vou me inscrever, tá? Ah, certeza. Se você faltar, eu vou ficar magoada. Fala um pouquinho do que vai ter sábado. Não, sábado nós vamos fazer um evento chamado Geração em Movimento. Olha o movimento aí, ó. Movimento. Na clínica nós temos Família em Movimento. Então eu e a Silvana decidimos que nós queríamos dar uma oferta para o povo de Deus. Então nós começamos a fazer Geração em Movimento, né, dentro da igreja, com preço assim irrisório, né, apenas para as despesas básicas da transmissão, que vai custar R$30, e nós vamos falar sobre esse movimento geracional, sobre as heranças. E eu vou falar, Renato, já vou dar uma palhinha, eu vou falar sobre como a nossa identidade é comprometida no seio da família. Quem eu me torno, quem eu sou hoje e o que eu vou fazer na vida tem a ver com a minha história familiar. Perfeito. Então, a gente quer contribuir, nosso esforço é para isso, tá? Assim, para mais pessoas, mais famílias investirem, mais famílias aprenderem nós vamos falar o que é uma família funcional, o que é uma família disfuncional, né? E você então falou de radicais livres da alma. Vamos lá para a biologia, né? Você pegou o termo da biologia. Foi. Você vai explicar melhor do que eu. Né? Eu tenho uma paixão por genética e epigenética. E esses radicais livres, eles têm a capacidade de serem inespecíficos, né? Quando radical livre é algo bom, mas quando ele é em excesso, em desequilíbrio, você não tem a quantidade do antioxidante. Que diminui a quantidade de radicais livres o suficiente, porque não se alimenta bem ou porque o estresse é grande. As fontes são essas. E ele pode mudar o seu gene. Né? Os radicais livres são os grandes mutadores de gene pela epigenética. Pela parte de fora do gene. Epigenética é lindo. E você está falando que o curso é para falar da família. Isso. Esses legados familiares que foram influenciados epigeneticamente. Um dia alguém começou a beber e você bebe até hoje. Isso. Um dia alguém começou a achar normal o divórcio e você se divorcia até hoje. Um dia alguém começou a achar normal a violência e você é violento até hoje. Dá para mudar essa genética na nossa geração? Sim. Essa é a nossa grande mensagem no sábado, tá? Nós vamos mostrar, porque a gente já sabe que os avós e os pais deixam um legado genético para os filhos e um legado emocional, que é transmitido via psiquismo inconsciente. É a mesma coisa, Renato, da mesma forma que a família deixa um legado de uma doença, de um câncer, né, de uma pressão alta, também deixa o legado emocional. Essa foi a grande sacada dos últimos 50 anos da terapia familiar, né, da psicanálise, descobrindo isso. Então, aí o que acontece? Quando eu não sei o que aconteceu com meus antepassados, eu continuo repetindo sem saber. Então, o saber é a luz, que a Bíblia fala, né, ilumina os meus caminhos. Na vereda do justo é como a luz da aurora. Olha aí, que vai brilhando mais e mais. Então, assim, o conhecimento, eu acho que Deus é maravilhoso, Ele deixou para nós o desafio de descobrir as leis, né, Renato? Deus criou o mundo, criou o homem, nos legou um espírito e falou, agora vai, multiplica, cresce, aprende. A ciência é uma bênção, meu amigo. Né? A ciência, o conhecimento é responsabilidade nossa. Deus nos deu essa possibilidade, né? Então, assim, descobrir que eu não preciso morrer na mesma idade que meu pai morreu, eu não preciso repetir os vícios, nem os padrões de comportamento e nem a frieza emocional de muitas famílias. Isso é uma grande notícia. E é essa notícia que a gente quer dar sábado, né? Encorajar as pessoas e vão embora, e a gente vai fazer exercícios, vamos fazer movimentos para ajudar o máximo possível de pessoas.
Amém. Eu fiz... existe um pré-Ana e um pós-Ana do Renato, né? E o meu pós-Ana, você me deu essa missão de conhecer a minha família. Foi. E eu descobri, vou revelar aqui para a rede social, que na minha família, minha história, não havia ninguém rico. Isso é muito óbvio, talvez, né? Minha descendência negra, a dificuldade da ascensão social. Isso. Ninguém rico me fazia ficar satisfeito com aonde eu ainda não cheguei. Ao invés de eu ter a insatisfação que eu citei aqui, eu tinha a satisfação. Meu carro já é zero. Já tem uma clínica, já tá. Só que eu sei, e redescobrindo isso, que essa satisfação vinha desse conforto. Desse limite. Do limite. Para que eu vou ser rico? Se ninguém foi. Já fiz doutorado, já tenho meu salário. Já cheguei longe demais. E você me fez perceber o quanto ainda posso ir, o quanto Deus acha graça na minha vida. Exatamente. O quanto eu sou amado pela minha família de origem. Isso. Obrigado por isso. O quanto eu posso pertencer e ir. Né? Isso, exatamente. É uma coisa boa, né, Renato? Então, você foi chamado para fazer história, meu querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me emociono com você. Oh, meu Deus. Então, outra desculpa, gente, é a doutora Ana. Ela faz isso com você também. A gente gasta bastante lenço de papel na clínica, né, Renato? Meu Deus, muito, muito, muito. Então tá, estou me recompondo. Outra realidade desse seu livro é que você deve ter feito pilares, né? Sim. Que radicais livres são esses que você identificou? Olha ele aí. Renato, deixa eu te falar. A boa notícia também é que esse livro agora está em todas as plataformas digitais, hein? Que bárbaro. Sonho realizado. Não precisa ter ele físico. Não. Já pode entrar na Amazon, em todas as plataformas. Foi um sonho realizado, viu? Coloquei no meu livro dos sonhos. Eu quero que meus livros alcancem, porque as pessoas ficavam pedindo lá do Nordeste, lá do interior do Pará. Como é que chega lá? E eu falava, Deus, tem que dar um jeito de chegar. E agora chega. Que delícia! E como a gente vê esse pilar, para quem não leu ainda? Você tem aí uma lista de que... Na biologia eu sei quais são os meus radicais livres e quais são os meus antioxidantes. Eu vou falar alguns aqui, alguns radicais livres. Alguns. Sentimento de abandono. Boa. Qual o antioxidante? Cuide-se. O livro é assim, ele fala e ele dá um caminho. Carência emocional, desista. Tem muita gente sofrendo, Renato, esperando ser amado por alguém. Essa aí não é fácil de ler, não. Não. É igual falar assim pro obeso, para de comer. Aí o cara, mas não tem outra fórmula? Não tem nada. E a palavra desistir, Renato, é deixar de insistir. Uau! Né? Então, eu fico insistindo, por exemplo, vou falar uma coisa dura aqui, mas é verdade. Então, às vezes um filho fica cobrando um amor do pai e aquele pai não tem amor para dar. Ele não recebeu. Aí qual a solução? Desista desse amor. Olha que coisa incrível, Renato. Quando você desiste, fica leve para aquela pessoa, ela pode te dar um tantinho de amor que você vai receber. E você nem via. Você não envia. Porque você estava cobrando um amor irreal. Uau! Então, esse antioxidante é muito poderoso. Eu uso muito. Eu uso, inclusive, com casais, né? Que às vezes a esposa ou o marido tem uma expectativa imensa do outro. Desiste, querida. O que ele pode te dar é o que é possível. Perfeito. Né? Então, essa aqui eu adoro. Culpa. Muitas pessoas sentem muita culpa de ser maior do que seus pais, de ser maior que sua mãe. Eu não sei se está aqui, mas em algum lugar eu conto uma história de uma pessoa que me procurou, porque ela colocou no livro dos sonhos que ela queria que o marido dela levasse ela para a Europa. 3 anos se passaram, aí um dia ela me procura chorando que o marido tinha comprado a viagem para ela ir para a Europa. E ela estava desesperada, não dormia.
Olha isso, o que é a mente humana, Renata? Ela falou assim, eu não dou conta de ir, você tem que me ajudar. Ai, meu Deus. Tem que falar para o meu marido que eu não dou conta de ir, eu estou passando mal. Por quê? Eu fiz uma pergunta só. Sua mãe alguma vez já viajou? Aí ela chorou. Meu pai nunca levou minha mãe para viajar. Sabe? O sonho da minha mãe era viajar, nem que fosse para o Espírito Santo, para algum lugar assim. Meu pai nunca levou. Eu falei, claro, se sua mãe nunca viajou, como é que você pode viajar? Aí, pum, caiu a ficha dela. Aí ela falou, eu falei, você sente muita culpa em relação à sua mãe, não é? Então vamos resolver essa culpa? Compra um presente muito bom para sua mãe. Está escrito isso aqui. Como é que eu lido com a culpa? Eu vou lá e pago a culpa. Está escrito na Bíblia, sabia, Renato? Você sabia que tinha oferta pela culpa? Não, não. A Bíblia tem oferta pela culpa. Eu vou te contar tudo, você vai ter que ler o livro, hein? Entendeu? Então, olha aqui. Culpa, ofereça um sacrifício como expiação. Expiação. É um ritual, é isso, é um ritual. Eu falei, você nunca. Aí eu expliquei para ela, você nunca vai conseguir suprir a sua mãe. Isso é uma missão do seu pai, ok? Entendeu? Entendeu? O que você pode fazer como filha? Você pode agradecer por tudo que ela fez por você, dizer, mãe, até aqui, né? Muito obrigado. Sabe o que ela fez? Ela comprou uma máquina de lavar para a mãe. Ai, falei, você vai comprar com o seu dinheiro, você vai juntar o dinheiro, você vai dar de presente e você vai estar dizendo para ela, mãe, eu te agradeço por tudo que você fez por mim, mas aqui encerra a minha culpa. Uau! Uau. Então, porque esses era muito rituais... mais fácil para você, eu como, sei lá, fisioterapeuta, leigo, eu ia falar assim, para de sentir culpa. Mas você não, você falou assim, não, vai lá e paga a tua culpa, que bárbaro. Isso. Porque o cérebro precisa do rito. Precisa do... Exato. O inconsciente é todo ritualístico, Renato. Uau. E a nossa... A Bíblia é um livro ritualístico. Uau. Entendeu? Então, aí você fica perguntando, por quê? Para que rodear Jericó? Para que passar... Jesus colocou uma lama. Barro, uma lama. Para quê? Sabe por quê? Porque os rituais ajudam a processar a emoção. E quando processa a emoção, tem possibilidade de mudança. Então, essa foi... É um livro antigo, né? Mas eu publiquei do jeitinho que ele estava. Ele é muito prático, né? E uma frase que eu gosto muito do livro é: sem ação não há solução. Você conhece a terapia familiar também, você sabe que a gente não só fala, a gente age. O tempo todo. E rápido. O tempo todo. Né? Vai lá, fala com seu pai, escreve. Então, tem os rituais, né? A emoção precisa ser processada. E uma das formas de processar é fazendo as tarefas. Então, o livro está aí, né? Tem várias tarefas. O que é bom do livro olha aqui. Você é uma pessoa que fica guardando mágoas, guardando coisas velhas, faça uma faxina periodicamente. Literalmente, você sabia que se você faxinar seu quarto, seus livros, você está fazendo um processo para o seu inconsciente também. Sabia, Renato, que quanto mais... Sabe aquela doença que as pessoas têm de acumulador? Guardador. Os acumuladores são pessoas que acumularam emoções. Toda vez que alguém começa a desmontar a história de um acumulador, é aquela pessoa que não conseguiu processar as emoções. Então, aí tem uma série de coisas, né? Autopiedade, o que eu faço? Então, assim, a ideia do livro é não apenas te dizer que você tem radicais livres, mas qual o remédio? Perfeito. Qual o antioxidante? Qual o antioxidante? Ótimo. Eu estou pensando aqui nessa necessidade de jogar luz, de novo trazer para a minha realidade de fisioterapeuta e meus colegas que estão te conhecendo aqui. Alguns clientes nossos, eles sublimam uma dor que ele vai ter que enfrentar, porque dor de nervo dói muito, dor onde você
tem uma lesão neurológica grave, o processo é muito longo. Uhum. Aí a pessoa percebe que ela consegue se ressignificar, entre aspas, ou seja, eu não uso mais a minha perna como eu usava antes, mas eu vou sentar nesse troller aqui, nesse carrinho, e vou andar com esse carrinho. Uhum. Mas não é bom para ela, porque ela tinha capacidade de voltar a andar com as próprias pernas, de subir escada. Mas ela chega para mim e fala, doutor, eu não volto. Eu encontrei o carrinho. Eu vou andar no carrinho. E como você disse que o físico é o último estágio, eu também percebo que o físico é o primeiro estágio. Porque quando ele aceita que tem que fisicamente se mover, o resto vai. Claro, claro. Existe uma interconexão muito forte, né, entre o espírito, a alma e o corpo. A nossa cultura foi uma cultura racionalista até pelo menos 50 anos atrás. 50 anos para cá, com Einstein, né, com a visão de mundo que a física trouxe, né, a física quântica, nos fez ver que nós somos seres interconectados. Então, o que acontece no corpo afeta a alma e vice-versa. Então, isso que você falou é importante demais, né? Porque a dor, ela precisa se expressar, Renato. Se ela não se expressar verbalmente, através dos rituais, da fala, do choro, do lamento, ela vai para o corpo. Isso é matemático, se eu posso falar assim. Nós precisamos entender isso. Né? A dor ela precisa sair. E a grande dificuldade das pessoas é ter certeza que, independente da sua consciência ou não, a lei da semeadura existirá. Existirá, sim. Esse é um mundo de leis. Esse é um mundo de leis. Você colherá, independente de você saber ou não saber o que está colhendo. Mas que colheu, colheu. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Ana, aproveitar esse momento, é os legados, entre aspas, que a gente carrega, né? Então, você já falou aí do filho de médico, já falou, mas eu também vejo na minha vida, como fisioterapeuta, pessoas com 20 anos de dor de coluna, 20 anos de dor de cabeça. Eu falo assim, não. A anamnese, quanto tempo a senhora sente dor? Há 10 anos. Não. Quanto tempo? Há 10 anos. E ela sair de lá sem dor e eu pensar, meu Deus, ela vai voltar a sentir dor. Porque quem teve 10 anos está acostumado com essa dor. O que ela vai fazer sem a dor? Essa pessoa de 10 anos vai lá, se recupera, faz fisioterapia, mas faz de tudo para voltar a ter a dor. Eu sei eu sei que não é o seu campo de ação, mas, Renato, você vai ter que fazer outro tipo de pergunta. Que dia que a senhora começou a sentir essa dor? O que aconteceu? Uau. Tem uma história, tá? Pode ir atrás. Tem 2 minutos de live. Ai, meu Deus, Então, assim, tem que perguntar. A pergunta é, quando a dor começou? O que estava acontecendo na família? Agora tem uma outra coisa que aí tinha que ser uma live inteira. Muitas pessoas carregam a dor do outro. Uau! Bispa, obrigado por ter me ajudado a minha autolibertação e ter ajudado tanta gente aqui. Sábado, o nome do livro é Radicais Livres da Alma, Cultura. E aonde se inscreve para sábado? Geraçãoemovimento.com. Fala com a Rita. Rita, te amo também. Beijo, minha bispa. Beijo, querida. Amei te ver, viu? Obrigado. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Amém, muita queridos. Saúde emocional. Um beijo para todos. Beijo no seu esposo, na sua família linda, que tem curado tanta gente. Tchau, tchau. Amém, querido. Um abraço. Amém. Gente, que coisa gostosa. Essa live vai ficar salva aqui e no www.tratoubuntu, com U, tratoubuntu.com.br. Vai lá ou vai no meu YouTube,
Ubuntu. Só botar Trato Ubuntu. Me segue aqui. Sou fisioterapeuta, seu irmão e